Bom, 3.100 votos a gente fez aqui na aba da comunidade ontem. O seguinte questionamento: o Borrachinha começou a reclamar sobre não terem dado o bônus da luta da noite contra o Vettori, porém deram performance da noite pro italiano. O que vocês acham que aconteceu? Aí colocamos aqui 3 opções. Foi birra do UFC com o Borrachinha, 25%, não mereceu a luta da noite, só 10%, e quem não bate o peso não participa, 65%. Ok, mas isso é uma regra? Sim, isso é uma regra e já aconteceu mais de uma vez. Só que tem alguns detalhes. Por exemplo, por que não valorizaram o combate pro Borrachinha ter aí um certo destaque em relação ao que ele fez? Porque independentemente da maneira com a qual ele veio para o peso, isso é uma coisa. Quando ele chegou dentro do octógono, assim como tinha dito o Dana White, ele desempenhou. Então por isso que não tinha mais o que fazer em relação a ficar colocando o dedo ali, apontando o dedo pro Borrachinha, por algo que ele não fez, que foi se apresentar mal. Ele perdeu a luta, mas ele se apresentou bem. Só que assim, tem alguns detalhes. Por exemplo, a galera fica muito... Eu tô trazendo novamente esse assunto porque a gente fez essa votação e a galera veio em peso e comentou bastante. Só que tem alguns detalhes. Por exemplo, Raul Schmanfield e o Cara de Sapato ficaram milionários há poucos dias atrás, ganhando aí na PFL. Então, por exemplo, $1 milhão hoje na cotação, 5,5 milhões de dólares, tirando ali impostos, etc e tal, o cara com certeza vai levar 4 milhões altos, se não 5 ponto alguma coisa para casa. Só que, cara, para fazer isso precisa do quê? 3, 4 lutas? Beleza, vamos supor que seja 4 lutas. Divide esse prêmio de 1 milhão entre 4, 250 mil dólares por bolsa, como se fosse, né? Mas no caso não é assim que funciona. Borrachinha sempre reclamou muito sobre esse lance de 100 e poucos mil dólares de bolsa é muito pouco, eu quero 200 mil, quero 250 mil para lutar. Cara, será que não seria um momento, não digo ideal, mas não seria um momento de se questionar se valeria ele fazer um contrato novo com o UFC ou não? Ou de repente ir para uma outra organização e tentar lutar de uma maneira diferente? Porque estão começando a ter alguns atritos. Não darem a luta da noite é uma coisa. Aliás, não darem o bônus pro Borrachinha porque ele não bateu o peso, isso é uma regra do UFC, é uma coisa. Mas a luta da noite merecia. E eu vou mostrar agora os números, a galera já deve ter visto. Vettori jogou 190 golpes significantes e o Borrachinha 163, somando 353, sendo a quarta luta, né, a quarta contagem mais longa de golpes significantes dentro da história do UFC. E se tirasse Max Holloway, que é um cara que lutou na 66 e 70, tirasse ele, ficaria na luta que mais golpes foram jogados da história do UFC. Então, não é meio pesado, que foi a categoria que eles fizeram, não é 8-4, é na história do UFC a quarta maior contagem de golpes significantes. Tira essas 3 outras lutas que tiveram mais, que o Max Holloway participou dessas lutas, que é um cara que joga muito golpe, seria a luta número 1 de contagem de golpes aí na história do UFC de todas as categorias. Tá. Como que essa luta da noite não ganhou... Aliás, como que essa contagem de golpes, esse desempenho em 5 rounds não ganhou a luta da noite? Parece uma birra contra o Borrachinha pelo que ele tinha feito na semana do combate, em relação ao peso, obviamente. Tá. O que acontece? De repente não se preocupam mais em jogar boas lutas para ele na 8-4. Acho que essa do Vettori pode ter sido a última. E de repente, casamento de jogos prejudiquem ele nos próximos combates. Ele disse que ele quer ficar na 8-4. O Dana White já prometeu, ainda na coletiva de imprensa, que iria jogar ele para os 9-3. Ele prometeu para a galera. Prometo para vocês que o Borrachinha na próxima vai lutar na 9-3. Não acho bom jogo caso ele seja, entre aspas, forçado a lutar na 9-3, porque o Borrachinha é um cara que precisa encurtar, gosta de jogar golpes na linha de cintura, gosta de fazer um boxe curto ali, uppercuts, cruzados e tal. Tudo bem, jogou bastante chute contra o Vettori, jogou, mas normalmente o Borrachinha é mão. Cara, contra caras mais longos que também vai ter punch, que os caras vão chegar tão pesado quanto ele ou eventualmente mais, não sei se é muito jogo. Isso pode manchar essa situação, esse momento dele na carreira, que ainda é fenomenal, mas pode começar a manchar por terem casamentos
que não o beneficiem. Então, forçar o cara a lutar no 9-3, inclusive tem uma regra que não sei se já foi estipulada em todos os estados, em todos os lugares que o UFC participa e coloca lá os seus eventos, que é não poder baixar mais de 8% do seu peso. Isso já não era estipulado em alguns lugares porque o Borrachinha baixava 12, 13, 14% do seu peso. Ele baixava para poder pesar 8,4. Então tem um monte de fatores que estão acontecendo que de repente não seja mais negócio o Borrachinha ficar nessa 8,4 pro UFC, por problema de peso, etc. E também porque ficou distante do cinturão agora, com mais uma derrota, não bateu o peso e tal. Então pra quê? Vamos fazer o que com o Borrachinha na 8,4? E ele vai reclamar da bolsa. Tá, mas aí vão pensar, não, mas peraí, eu vou botar uma luta média pra esse cara na 8,4, que não vai ser uma porta pro cinturão agora. Ainda tá me exigindo 250 pau, 250 mil dólares, que é 1.250.000 reais. Cotação no dólar a 5, vai 1 milhão e 300 e poucos mil. Não vale a pena. Então vai na 93. Ah, não, mas na 93 eu não quero, eu consigo bater 8,4. Bom, mas tu não bateu nem 8,8 na última. Vai na 93, ah, não quero. Então tá, então vaza. Então não vou assinar contrato. Ou se a gente assinar contrato contigo, vai ser por esse valor, essa quantia bem mais baixa. Então se tu quer dinheiro, pode ser que a PFL seja um maior negócio na situação atual do Borrachinha em relação ao UFC. E ao Dana White, que disse que foi um terror ter lidado com ele aí na semana desse combate. Mas o que vocês acham? O Borrachinha deve seguir no UFC ou ele pode fazer esse tipo de migração para outros eventos? Tamo junto, comenta aqui embaixo. Até daqui a pouco. Fui.